Olá, meu nome é Danilo Poleza Kokzik, eu sou perito contador desde 2015 e venho aqui mais uma vez no canal do Carreira em Cálculo para conversar contigo sobre o mundo da perícia. E hoje eu quero conversar contigo sobre um tema muito relevante que muita gente me pergunta, inclusive aqui nos comentários do YouTube, que é sobre a demanda das profissões na perícia. Será que existe demanda para a sua profissão na sua região na perícia? E essa é uma pergunta que é muito difícil eu responder nos comentários, porque o Brasil é um país muito grande, que cada região tem as suas demandas, então é difícil eu saber como cada região funciona para cada área de atuação do perito. Mas, para facilitar a sua vida, eu quero te contar como você pode descobrir se na sua região tem demanda de perícia na sua área. E para a gente fazer essa análise, eu vou precisar separar as profissões que atuam na perícia em duas. Basicamente, pela natureza, pela forma de trabalho do perito, porque cada uma vai ter uma demanda, uma forma de analisar a demanda diferente, tá bom? Mas eu vou te explicar aqui tudo bem certinho. Bom, e a primeira separação que eu vou fazer aqui de profissões que atuam na perícia são aquelas profissões que precisam realizar o trabalho de forma presencial, que precisam ir até algum lugar para fazer a perícia. Então, por exemplo, engenheiros, biólogos, médicos e tantas outras profissões precisam ir até algum lugar ou precisam encontrar alguém para fazer a perícia. Por exemplo, um engenheiro civil que vai fazer a análise de uma fissura de uma obra. Ah, será que teve vício construtivo numa obra? Esse perito engenheiro vai precisar se deslocar até a obra para fazer análise da rachadura, para fazer análise da obra e dizer para o juiz se existe algum vício construtivo ou não. Assim como uma perícia de engenharia elétrica, já atuei em um caso em que o engenheiro elétrico teve que ir até a empresa para fazer análise das instalações da empresa. Então, assim, essas perícias precisam ser feitas de forma presencial. Um médico também que for analisar lá a redução da capacidade elaborativa de um paciente, ou seja, alguém sofreu um acidente de trabalho e não está conseguindo mexer a mão da mesma forma, por exemplo. Ele vai precisar analisar a mão daquele paciente para dizer, olha, ele teve uma redução da capacidade de trabalhar em 10%, por exemplo. Ou seja, esses profissionais não conseguem fazer o trabalho à distância. O médico não vai ver uma foto da mão e conseguir deduzir da redução da capacidade de movimentação dessa mão. O engenheiro, através de uma foto, não vai conseguir ter ideia geral sobre a obra. Eles precisam ir até o local para fazer uma perícia. Agora, existe uma outra forma de atuação na perícia, que é de fato a distância. Por exemplo, nós, contadores, economistas e administradores que dividimos diversas áreas de atuação, na grande maioria dos casos, nós atuamos de forma remota, basicamente porque nós recebemos o processo eletrônico para, por exemplo, fazer um cálculo. Todos os dados vão estar no processo, então a gente pode pedir documentos para que constem os dados necessários para fazer aquele trabalho. Então tudo isso pode acontecer de forma remota pela internet. Então a nossa área de atuação pode ser maior. Claro que existem alguns trabalhos específicos que a gente tem que fazer diligência, que a gente tem que ir atrás de algum documento que a gente precisa se deslocar. Mas assim, sinceramente no meu caso é a grande minoria dos processos. Às vezes um processo de falência que eu atuo, em um processo de perícia contábil que eu tenho que ir até uma empresa para buscar documentação física por ser uma documentação antiga, eu preciso me deslocar. Mas ainda assim, se eu não quiser, eu posso simplesmente rejeitar esses processos e trabalhar apenas de forma remota. Enfim, em resumo, se você faz parte desse primeiro grupo de atuação, ou seja, se você precisa se deslocar para fazer a perícia, você vai ter uma área de atuação um pouco menos reduzida. E para descobrir se na sua região, para a sua profissão, tem demanda de perícia, ou seja, se você vai poder atuar bastante, ter bastante trabalho, uma dica muito legal que eu dou é: você pode visitar as varas da região, ou seja, os tribunais da região que você quer atuar, e conversar lá com o diretor de secretaria ou então com o assessor do juiz e falar, olha, eu sou perito, eu estudei, sou especializado, ou então falar, eu quero estudar, quero ser perito e eu gostaria de saber qual que é a demanda de vocês de peritos. Vocês contratam bastante peritos? Vocês contratam, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez por dia algum perito? Como é que funciona a demanda de vocês?
E aí você já até pode aproveitar e perguntar, tá faltando profissionais capacitados aqui? O que vocês precisam e tal? E ter uma conversa assim. Com isso, você vai saber de quem está ali dentro do trabalho, do tribunal, qual é a demanda, qual a necessidade deles de peritos. Porque não adianta você estudar, ter todo o investimento e acabar fazendo uma perícia na vida, não é mesmo? Você também pode conversar com advogados. Então, por exemplo, se você atua com perícia de engenharia, você pode buscar advogados que atuem nessa área imobiliária, ligar ou visitar o advogado e perguntar: aqui na região você vê bastante demanda de atuação? Você tem necessidade de ter um perito parceiro? E ter uma conversa nesse sentido. Porque aí também quem está dentro do mercado vai conseguir te direcionar e dizer se naquela região tem bastante demanda para ti. Agora, se você faz parte desse segundo grupo e que você tem uma área de atuação maior, você pode atuar para o Brasil inteiro, aí da sua casa, basicamente porque você vai atuar em processos eletrônicos, como nós, contadores, economistas, administradores, você já tem, você já consegue abranger um lugar maior de atuação e também para nós, dessas três profissões, existe muita demanda de perícia. Você também pode visitar as varas, pode conversar com o assessor de juiz, pode conversar com o diretor de secretaria, pode visitar os advogados e conversar com eles, mas saiba que, como você tem um raio de atuação maior, você não vai atuar apenas na sua cidade, na sua região, você pode atuar no seu estado ou até no Brasil inteiro, provavelmente vai ter bastante demanda sim para o seu trabalho, porque você vai acabar tendo um país inteiro, né, para atuar. Basta você estudar e se especializar em uma ou duas matérias específicas. E se você deseja ser perito, quer aprender mais sobre o funcionamento da perícia com quem está aqui para te ajudar, eu te convido a conhecer os cursos do Carreira em Cálculo. Nós temos um curso de formação de peritos que serve para todas as áreas de perícia, onde você vai entender tudo sobre perícia, do zero até o avançado. Você vai entender como funciona um parecer, como funciona um laudo, como fazer o parecer, qual é a estrutura ideal, o que a lei diz, enfim, tudo aquilo que você precisa saber sobre o mundo da perícia. E tudo isso com um preço muito especial, porque o meu objetivo é elevar a qualidade dos peritos aqui no Brasil. Em breve, nós também teremos cursos específicos para contadores, administradores e economistas, já que eu sou contador, falando de áreas específicas da perícia para essas profissões. Sempre com compromisso com a verdade, direto ao ponto, para não ficar enrolando, para não ficar tentando simplesmente vender algo para ti. Eu quero que você realmente entenda sobre o funcionamento da perícia e veja se a perícia de fato é para você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o que é que você pode fazer para saber se existe demanda da perícia na sua região. Se você tiver dúvidas, você pode deixar aqui nos comentários, que vai ser um prazer poder conversar contigo. Um abraço e até o próximo vídeo de Perícia Sem Segredos aqui no Carreira em Cálculo.